o sangue e fazer sangrar era também um rito de purificação. Então, nascer a flor do sangue também pode ser essa ideia de que nessa caminhada aí ele deixou coisas para trás. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e eu gostaria de começar o vídeo de hoje agradecendo aos 3.200 inscritos. Nossa caminhada aí continua firme e forte, traduzindo Chili Peppers e outros artistas. Vejo os inscritos antigos, mas também vejo muitas pessoas novas aí nos comentários, então agradeço a todos aí que pedem música, participam, colaboram e mais importante do que tudo, como é o lema do canal, para aqueles que não conhecem, tiram suas próprias conclusões, né? O inglês nos dá acesso a muitas informações que nos ajudam aí a ter uma vida mais saudável quando a gente consegue checar a procedência de um fato por nós mesmos, né? Então aí o conhecimento nunca faz falta, como eu falei aí num vídeo anterior, né? Botar um inglês ali, um inglês avançado, um inglês intermediário no currículo, fica bom, ainda é muito requisitado hoje em dia, então é um diferencial aí que é interessante e vai fazer bem aí para tua saúde profissional, mental e também como pessoa na hora de pesquisar conteúdos, então saber inglês e a gente ir um pouquinho mais a fundo na mente do artista, que é uma coisa de pessoas diferenciadas, né? Pessoas aí que têm um refinamento no seu gosto e no seu intelecto, vem procurar artistas que querem ir um pouquinho mais a fundo com suas letras e suas poesias. Então eu fico aí muito feliz, agradeço novamente aos 3.200 inscritos. Já entrando nessa reflexão de hoje, né, que o One and Off pediu pra gente, né, falando sobre vida de escritor, vida de artista, né, e famosos, né, a ideia da fama, ser famoso ou não, né. Eu tinha prometido um material há um tempo atrás que eu ia criar, que era um vídeo falando sobre processo criativo. E é uma coisa que a gente já pode usar para reflexão de hoje, é que muitas das vezes as nossas ideias na cabeça são uma coisa, mas quando a gente põe elas em prática, elas acabam se transformando. E aí o que aconteceu é que um vídeo fechado que eu ia falar sobre processo criativo acabou se desdobrando nas reflexões do canal. Então a gente já abordou várias coisas que eu ia abordar naquele vídeo, mas esse quadro para mim ele é muito mais dinâmico porque vocês podem pedir temas para eu criar uma reflexão. E aí isso aí me deixa muito mais criativo, muito mais ativo nessa participação e nessa conversa que a gente tem e fica muito mais em linha com o tema do canal, que é você pede uma música nos comentários ou você pede uma reflexão nos comentários, do que eu criar um vídeo fechado, postado e aí ele fica lá no esquecimento. Então é muito interessante também, já parte dessa reflexão de hoje, que as nossas ideias elas acabam se moldando, né? Elas acabam mudando e não tem nada de errado nisso, às vezes até é muito melhor, porque aí ela convida também a participação de outras pessoas, assim, né? A nossa ideia, quanto mais a gente tenta se agarrar na nossa ideia, mais ela não vai pro mundo, né? Então o artista, ele também tem esse lado, assim, aquilo que a gente cria pro mundo. Se a gente ficar muito preso naquilo que a gente quer criar para nós, talvez isso não vá fazer sucesso. Então vamos entrar já nessa reflexão de hoje sobre a fama, né? Ele pede pra gente falar, né, sobre os infames artísticos, né? Ele diz que ele pensa que o talento dele está sendo desperdiçado por ainda não ter atingido talvez o sucesso que ele procurava, né? Ele diz que sabe fazer arte, mas não é bom de estratégia. Então tem muita coisa, assim, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem mais essa idealização das coisas e a gente começa a projetar, assim, né? Não, um dia que eu for famoso, eu vou ter grana, eu vou ter sucesso, as pessoas vão gostar da minha arte. E aí a gente tem que, às vezes, também vir um pouquinho pra terra, né? Porque uma coisa que é clássica, assim, isso aqui, essa dúvida dele todo mundo tinha e eu também tinha, né? Eu já vou dar o meu exemplo pessoal, né? Mas, por exemplo, assim, saber fazer arte e não ser bom de estratégia. A característica do artista não é ser uma pessoa geralmente organizada, uma pessoa profissional, uma pessoa que tem aí um ritmo, né? uma regra, né? O artista geralmente ele tem um lado mais rebelde, porque a arte precisa exercitar esse lado mais solto, né? E aí ela entra em conflito porque o mundo artístico profissional exige profissionalização. Exige regra, exige, né, rotina, ele exige várias coisas que o artista no geral não está preparado para fazer. E aí os artistas que acabam se destacando e aqueles que acabam sendo muito famosos são os que entendem que esse também é um processo empresarial. Então, porque é o que acontece também, a gente tem muito nessa coisa de falar em dinheiro, falar em empresarial, falar em business, né? Então, eu queria ser músico. Tu quer ser músico, tu vai participar da indústria da música, né? Em inglês, music business. Então, tem um negócio, tem uma indústria, né? Então, é um conflito interno que muitos artistas passam, que é a ideia de trabalhar e ser remunerado pela tua arte, né? Como que a minha arte pessoal vai ter uma etiqueta, né? Vai ter um preço nela. Então isso é um conflito que acontece com muitos artistas e isso é totalmente natural.
Então essa coisa assim que ele falou, né? Tá pensando que o talento está sendo desperdiçado. Quando eu era mais jovem, eu dediquei muito do meu tempo à música. Isso não é ruim, e não foi ruim, porque hoje, graças a Deus, eu tenho um entendimento bom de música, porque eu dediquei muito tempo a isso. E aí o canal existe por causa das minhas experiências com música, com inglês, com composição, com trabalhar em estúdio. Então, eu entendo como funciona o processo, mesmo não tendo sido famoso, né? Então, o cuidado aqui é o seguinte. Primeiro que a fama ela é uma consequência do trabalho. E às vezes também essa coisa assim, né? Arte e trabalho são duas palavras que também às vezes elas têm essa dissonância, né? Elas não entram juntas, né? Não, arte não é trabalho. A arte é uma expressão da minha vontade, da minha subjetividade, do meu interior, das minhas emoções. Beleza. Mas esse é o grande conflito. Tu quer ser um artista ou tu quer ser uma pessoa que cria arte? Sabe? Ser um artista profissional e ser um artista de hobby, né? E aí o que acontece é que eu dedicava muito tempo à música, como eu falei, só que o que acabou acontecendo é que eu deixei de dedicar tempo a outras coisas. Então, isso acaba também fazendo mal. Né? Tem o lado positivo, eu adoro as coisas que eu conquistei pessoalmente na música, apesar de não ter alcançado aquele objetivo idealizado que era a fama, mas eu fiz muitas amizades, né? Pude viajar para muitos lugares, consegui tocar em vários bares, vários palcos, né? Tive a experiência de saber como é que uma banda funciona profissionalmente. Isso é muito interessante, é muito válido, né? Vamos lá, tô falando várias coisas porque é um assunto, primeiro, que eu adoro esse assunto, e outra coisa é que ele é muito profundo, ele é muito vasto, né? Então, se tu tá pensando que teu talento tá sendo desperdiçado, é porque provavelmente tu dedica muito tempo a uma coisa só. E aí tu fica pensando, né? Bah, eu criei essa obra de arte, eu criei essa poesia, né? Acho que o Ononoff, ele menciona ali nos comentários que ele é poeta, né? Ou que ele é escritor. Então, o que acontece? Se tu dedica muito tempo a isso e não tá vindo o resultado que tu quer, diversifica a tua atenção, diversifica a tua emoção, né? Tem que ter um relacionamento, tem que ter uma amizade, tem que ter um estudo, tem que ter um trabalho. E junto com isso, tu pode fazer a tua arte. E aí, essas outras coisas, elas também servem de combustível para a arte. Só ficar olhando para frente de um papel aqui, assim, eu preciso criar uma obra de arte fantástica que vai mudar a humanidade, vai conectar com milhões de pessoas. Nunca vai sair nada, mas no momento que tu tem experiências de vida diferenciadas, tu acaba botando isso na tua arte e aí ela começa a ficar mais própria. E quanto mais tu vive a vida e transcreve isso para a arte, mais outras pessoas vão poder conectar contigo em relação a ela. Então tem esse lado também, assim. Tem que pensar, infelizmente é isso, tem que pensar no lado, né, Elisa, aqui, eu sei fazer arte, mas não sou bom de estratégia. Hoje em dia, o mundo ele é estratégico, né? Então se eu te falar assim, eu sei gravar vídeo no YouTube, né? Eu tô aprendendo ainda. O canal faz 2 anos mês que vem. Teoricamente eu não sou bom de estratégia, mas o canal está sendo divulgado. Então é sinal que tem pessoas vindo e se inscrevendo. Então tem algo nesse conteúdo que está fazendo sentido para algumas pessoas, mas tem muito desse conteúdo que não vai fazer sentido para muitas outras pessoas. Então a gente também não pode se botar essa pressão de ter que querer agradar todo mundo. Mas aí tem outro paralelo, é que se tu só fizer arte para ti, talvez tu não vá conectar com outras pessoas. Então é um tema muito vasto, é muito interessante, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. E eu acho que assim, uma coisa que a gente pode refletir também, e isso aqui é um assunto que ele precisa ser conversado, porque eu aprendi essa lição muito cedo e ela é uma pílula amarga de se engolir, é um remédiozinho aí que não cai bem, mas como um futuro psicólogo vai fazer parte da minha profissão e das experiências que eu tenho já trabalhando na clínica, é que tu tem que dar más notícias para as pessoas, né? Eu tô catastrofizando aqui, não é tão ruim assim, mas para pessoa que tem um talento artístico é difícil de ouvir isso. Porque às vezes a gente se prega, a gente se prende muito na nossa... Se prega, pode ser, né? A gente se prega de não querer soltar. Então o meu ato falho aqui até foi meio correto. A gente se prende muito nessa noção de que a nossa arte é boa, de que a gente gosta muito do que a gente faz, que a nossa arte vai conectar com o mundo inteiro. Isso não é um julgamento, né? Porque eu também pensava assim, às vezes tu escreve aquela música que tu diz, esse aqui é o hit que vai mudar a humanidade. E faz parte do artista ter essa vontade, esse impulso, né? Porque se tu não gostar daquilo que tu faz, ninguém vai gostar, né? E qual que é o remédio que eu falei que é amargo, é difícil de engolir? Lá vai. O que eu quero é diferente do que querem de mim. Aquilo que eu tenho para oferecer vai conectar muitas vezes com pessoas que não são aquelas que eu quero me conectar. Às vezes a pessoa tem um talento e ela quer forçar aquele talento para uma certa direção, mas na verdade aquilo que ela é boa em fazer é diferente daquilo que ela quer fazer. A gente se identifica tanto com aquilo que a gente ama que a gente acaba perdendo a nossa identidade. Então tu tem que entender e separar quem tu gosta daquilo que tu é.
aquilo que tu tem para oferecer para o mundo. Como artista, se tu ficar copiando os outros, tu sempre vai ser um cover daquilo que tu ama. Então tu sempre vai ser um derivado. Tu tem que achar a tua voz pessoal e achar aquilo que tu é bom em fazer, porque aí sim tu vai conseguir conectar com as pessoas. Então o que eu falei ali, né? Vou pegar um exemplo do canal, que é muito simples. Eu amo rock anos 70. Qual é o maior público que vem assistir o canal? Quem ama Chili Peppers. Eu não sou, já falei várias vezes, né? Eu não sou a pessoa ideal para falar de Chili Peppers, mas aqui estamos, né? Eu não me acho ideal para falar de Chili Peppers, mas aqui estamos. Então eu acho que assim, faz parte da minha jornada como, digamos que o YouTube é artístico, talvez. Eu tenho que entender que o que eu tenho para oferecer conecta muito mais com fã de Chili Peppers, 21 Pilots e músicas mais elaboradas que vão mais fundo na parte psicológica do que eu ficar traduzindo Back in Black ou Thunderstruck e músicas que eu amo ouvir e que eu adoraria ter capacidade de criar músicas iguais, mas elas não conectam com o tipo de pessoa que vem procurar o conteúdo do canal. Então eu espero aí que essa reflexão tenha ajudado, né? Porque é um tema muito vasto, é um tema que eu gosto demais. Um último relato para encerrar essa reflexão de hoje, mas eu lembro que lá quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava conversando com um pessoal de banda, assim, a gente estava ensaiando, tocando, assim, eu estava convivendo num ambiente de bandas, e a gente estava naquelas viagens, assim, né? Ah, quando tu for famoso, o que tu vai fazer, quem tu vai ser, qual é a primeira coisa que tu quer, ou o que tu mais espera quando vier a fama, né? Então o que acontece? Eu lembro que a minha resposta ela foi bem interessante porque ela está sendo... Acontece hoje. Aquilo que eu queria naquela época acontece hoje. Eu lembro que a minha resposta foi, e ainda é, porque é algo que eu realmente gosto e eu gostaria de estar nessa posição. Eu lembro que a minha resposta foi, eu gostaria muito de estar numa posição em que as pessoas estivessem esperando pelo meu próximo disco. Então aquela pressão de ter que criar um disco que o fã espera. Então, no canal não tem fãs, né? Então ninguém é meu fã. Eu acho que até não é saudável alguém ser meu fã, né? Procura um ídolo melhor. Mas o que eu acho é o seguinte... como Freud dizia, né? Nós temos aí o nosso desejo, nossa pulsão, nossa força que nos move e ela precisa ser saciada. Isso aí é um clássico da teoria psicanalítica. E aí o que acontece é o seguinte, no meu passado, essa minha vontade de ter pessoas que esperavam pela minha arte ou pelo meu disco, esse era o meu grande desejo, de estar numa posição em que as pessoas estivessem lá, vai ser lançado o novo disco da banda tal, e eu fizesse parte dessa banda, e eu tivesse que entrar no estúdio para poder criar o melhor que eu pudesse para poder entregar um disco legal para as pessoas que estivessem esperando. De certa forma, essa vontade, essa pulsão, essa energia, ela está sendo satisfeita quando tem pessoas esperando um vídeo toda segunda. Então, quando alguém espera um vídeo do canal, ela supre a mesma necessidade que eu tinha quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos e queria que alguém estivesse esperando por uma música minha. Não foi como músico, mas foi falando de música, foi falando de inglês. E isso supre a mesma vontade que eu tinha. Isso aí já entra na psicanálise, né? Já é uma coisinha um pouquinho mais complexa, mas... O que fica de reflexão, assim, que é interessante para a gente fechar agora aqui essa reflexão de hoje, a gente pode conversar sobre isso em outros momentos, é que quando a gente é muito novo e a gente tem esses objetivos fixos, travados, pregados, como eu falei, a gente não consegue analisar e enxergar as oportunidades ao nosso redor. Então, hoje eu tenho uma satisfação gravando vídeos falando sobre música e ela preenche um lado muito grande meu que ama a música, mas eu não estou fazendo isso como músico. Então, eu não estou trilhando o caminho que eu realmente queria quando eu tinha 20 e poucos anos. Porque aí eu estava forçando aquele caminho que talvez não era para mim. E hoje que eu descobri a psicologia, hoje que eu não tenho a pressão de ser um músico, eu toco muito mais levemente. Para mim, criar músicas no meu ambiente pessoal, só para mim, sem pressão, sem obrigação, é uma coisa que me satisfaz tremendamente. Eu posso deixar minhas músicas só para mim. Eu não preciso publicar, divulgar e fazer essa parte estratégica, como o One and Off falou ali. E ao mesmo tempo, ela também dá vazão a essa energia que precisa ser satisfeita. Então, acho que faz parte dessa ideia, assim, manter a mente aberta para os teus talentos, para aquilo que tu é bom e aquilo que as pessoas gostam quando tu faz, não aquilo que tu acha que as pessoas vão gostar. Então é um assunto muito, muito extenso, é um assunto que eu adoro demais, então se quiser a gente pode refletir outro momento sobre isso, mas eu vou encerrar essa reflexão, senão a gente vai ficar mais de uma hora aqui comigo falando sobre isso, porque com certeza o processo criativo eu acho fascinante. Para mim, estar num estúdio, ver músicos compondo, ver como as pessoas trabalham, como a ideia, né, uma fagulha de uma ideia se transforma numa obra completa. Para mim isso é algo que
né? Entender do processo criativo não é algo que me traz nada além de satisfação pessoal. Mas às vezes é só isso que a gente precisa. Cuidado para não entrar na obsessão de querer que a música resolva tudo aquilo, né? Não só a música, mas que a tua obra de arte, a música, a criatividade, a fama seja um substituto para essas coisas ou outras coisas que faltam na tua vida. Então, como a gente falou ali na reflexão sobre obsessão por celular, né? Então, cuidado com as obsessões. Quando a gente fica muito obsessivo por alguma coisa, geralmente é uma compensação. E aí talvez essa fama que não veio pode ser também um modo de tu dizer assim, poxa vida, eu vou ser infame para sempre. Mas não, né? Se tu continuar trabalhando, se tu continuar aí lapidando, né? O talento artístico ele tem que ser lapidado, ele tem que ser exercitado. Então, se tu é uma pessoa mais nova, tu tem muitos anos ainda para exercitar o teu talento e o teu trabalho, e aí tu tem que decidir se tu quer que isso vire um trabalho, e aí tu tem que estar preparado para entrar na estratégia, no business, tu tem que estar preparado para entrar no empresarial, porque senão os caras te passam para trás. Então, não ter uma noção empresarial foi o que matou muitas bandas por aí. Eles não sabiam, queriam só ficar lá tocando música, criando, ficar dentro do estúdio. Enquanto isso, o produtor, o empresário, o dono da gravadora, os caras estavam ganhando milhões, fizeram os caras assinar uns contratos aí totalmente absurdos e no final do dia os caras não tinham nada, né? Não tinha nem onde cair morto. Então, esse foi o destino de muitas bandas que a gente nunca ouviu falar. Então, ter esse olhar mais crítico, manter a mente aberta, entender que sim, negócio e arte andam juntos, não é sujo falar de arte em dinheiro, né? Não é egoísta querer cobrar por um trabalho bem feito. Então, eu acho que sim, são elementos que podem ser refletidos e eu espero aí que a gente tenha dado aí material para ser pensado nessa reflexão. Vamos falar da música de hoje. Vamos então para Walkabout, né? Walkabout é uma ideia de peregrinação, assim, né? O Anthony já explicou a ideia dessa música, que era lá sobre os australianos, aborígenes lá, né? Anthony sempre com as temáticas de tribais, né? Tribo, congregação, né? Rituais de passagem. E o walkabout é a ideia de andar, né? Walkabout, traduzindo assim, sem essa conotação de ser um andarilho, né? De fazer a peregrinação, esse ritual de passagem. Walkabout é a ideia de simplesmente devagar, né? Andar por aí sem sentido, sem destino, né? E aí, nessa ideia da peregrinação, nessa ideia ritualística, ele anda sem destino, mas na verdade para refletir, né? Então, a gente começar o vídeo da segunda com reflexões. Então, a ideia de walkabout é sair para refletir. E essa ideia seria de que aí o aborígene australiano andaria para refletir no seu país, que é belíssimo, né? A Austrália é um lugar muito belo e que tem muitos ambientes diferenciados. Então, talvez aí esse jovem sairia da tribo para refletir sobre o seu futuro, talvez ter alguma inspiração divina, alguma inspiração espiritual, e aí ele faria assim o seu walkabout nesse ritual de passagem para se tornar aí uma pessoa mais completa e com uma noção mais internalizada dela mesma, assim. Então, interessante, né? Então, a gente tem um Anthony aí sempre com essas temáticas também, né? Dessas reflexões. Ao mesmo tempo que ele fala de substâncias, ele fala de sexo, mas aí aqui ele tem esse lado dele também espiritualizado, que ele consegue abordar esses temas aí bem interessantes, né? E aí no verso 1 ele diz, I think I'll go on a walkabout and find out what it's all about, and that ain't hard, just me and my own 2 feet, né? Então, olha só, já começou aqui essa ideia de ir nessa peregrinação e vale destacar, né? Pediram aí nos comentários, né, que gostaram que eu fizesse quando eu fiz a análise musical, né? Isso é uma coisa que eu fazia bastante no início do canal e eu acabei parando de fazer, mas é uma coisa bem interessante, né? Já porque muitas coisas são ditas na música pela sonoridade. Eu penso que eu vou aí nessa caminhada, né? O walkabout pode ser uma caminhada também, né? Mas é com esse sentido, como eu falei várias vezes ali, né? Peregrinação, essa ideia de ir descobrir alguma coisa mais reflexiva, né? E ele diz, ele vai sair nessa caminhada and find out what it's all about, né? E descobrir sobre o que se trata, né? O que tudo se trata, ou seja, caminhada espiritualizada. And that ain't hard, just me and my own 2 feet in the heat, I got myself to me, né? Isso não é muito difícil, claro, né? O Anthony é um cara reflexivo, então para ele realmente não é difícil. Just me and my own 2 feet in the heat, né? Apenas eu e os meus 2 pés no calor. Eu tenho eu mesmo para encontrar. Aqui é muito bom, né? Então, e uma coisa que dá para falar é da sonoridade do som, né? Essa música aí, um funkzão de primeira qualidade, né? Talvez aí a falta do Frusciante também mudou um pouquinho a inclinação da banda e talvez eles voltaram um pouquinho mais para suas raízes funkeiras, né? Porque tá muito mais presente, assim, o funk nesse som aqui. A detective of perspective, I need to try and get a bigger eye, open wide, bloodwood flowers in my gaze, walk about in a sunny days, do me now.
Do Me Now é interessante, assim, né? Vamos lá. A Detective of Perspective, né? Eu sou um detetive de perspectiva. Genial, né? Isso aí não deixa de ser um psicólogo, né? Ele tá fazendo, na verdade, o que ele tá fazendo nesse walkabout, nessa caminhada, é uma autoanálise, né? O sonho freudiano, de que as pessoas pudessem se autoanalisar. Então, um detetive de perspectiva não deixa de ser psicológico, porque tu tem que montar o quebra-cabeça. Tu tem que ligar os fatos e tentar construir um parecer, né? Tu tem que achar um entendimento sobre todas aquelas pistas que as pessoas passam, né? E aí, nesse caso aqui, ele está construindo essas pistas e montando essa pintura com ele mesmo, né? Com a sua própria vida e a sua própria caminhada, né? I need to try and get a bigger eye open wide, né? Então ele precisa tentar e conseguir um olho maior totalmente aberto, né? Open wide é abertasse esse olho, né? Então abrir o olho é abrir o terceiro olho, né? O olho da mente, das outras dimensões, né? Então não duvido aí que o Anthony também, nessa peregrinação, nessa caminhada, também não estava usando umas substâncias, né? Já que ele fala de ritos de passagem e tudo mais, geralmente essas tribos também tinham seu uso de substâncias para conseguir enxergar algo além do consciente, né? Bloodwood flowers in my gaze, walk about in a sunny days. Então, Bloodwood flowers, então as flores de Bloodwood. Bloodwood é um tipo de madeira que a seiva, né? Seiva, aquele óleo, aquela coisa que tem dentro da árvore, né? Quando corta ela, essa seiva, ela é vermelha, avermelhada e gosmenta, então parece sangue. Então é interessante assim, né? Bloodwood flowers in my gaze. Então ele consegue enxergar as flores dessa árvore que sangra, né? E aí enxergar a flor com sangue. Então a flor é a prosperidade, né? Porque a flor nasce até do sangramento, pode ser alguma coisa assim, né? Então ele tá aí deixando sangrar, e o sangue também nas conotações mais tribais, né? O sangue e fazer sangrar era também um rito de purificação. Então, nascer a flor do sangue também pode ser essa ideia de que nessa caminhada aí ele deixou coisas para trás. Então, ele conseguiu aí ter esse entendimento maior e conseguiu se desprender ou se desvencilhar de alguma coisa que incomodava ele. Ou, às vezes, até, voltando ainda mais para essa coisa de ritual de passagem, ele se desvencilhou da sua imaturidade. Então, deixar sangrar e limpar o sangue e ter uma flor que floresce pode ser também aí nessa ideia de tribal, de passagem de etapas, é que ele está virando um adulto. Pode ser isso também, né? In my gaze, né? Então no olhar. Quando ele abriu o olho, ele enxergou a flor nessa árvore que sangrava, né? Então, pode ser já aqui ele totalmente na sua viagem psicodélica, né? Quem sabe? E aí a gente já faz uma ligação com o Drink and Teen. Então, tudo interligado, né? Walk about in a sunny days, né? Então, ele tá... o days é a ideia de ficar tonto, né? Então, ele tá caminhando nessa caminhada numa tontura feita pelo sol, né? Um dia ensolarado que deixou ele tonto. Do me now, né? Me faça agora, né? Mas o do me é a ideia de, já dizia Steven Tyler, né? Do me é me fazer sexualmente, né? Então ele tá talvez até se entregando para essas forças espirituais aí que tomaram conta dele, né? On a walkabout, né? Em uma caminhada, né? Aí ele diz no verso 2, you can do it in the city, you can do it in a zone, you can do it in the desert, you can do the unknown on a walkabout. Então você pode fazer na cidade, aqui totalmente duplo sentido, né? Pode fazer, você sabe o que ele pode fazer, né? Mas também essa ideia de tu não precisa sair da cidade para ter uma jornada espiritual de autoconhecimento. Pode ser também, não vamos deixar tão sujo esse vídeo, né? Mas você pode fazer na cidade, você pode fazer na zona, né? Não. O Black Chili Peppers me faz rir, né? Fazer na zona aqui, que zone em inglês é a zona, pode ser a zona de conforto, mas quando eles falam in the zone é quando a pessoa tá naquele estado elevado em que as coisas parecem fluir, né? Mas zona em português é outra coisa que não tem nada a ver com essa música, né? You can do it in the desert, você pode fazer no deserto, e aí o deserto é a conotação de escassez, né? You can do the unknown, você pode fazer o desconhecido. Então é interessante assim, né? Então assim como ele nos traz, isso é muito legal, assim, isso eu gosto bastante nos Chili Peppers, é que assim que ele tá sério num momento e no segundo momento ele já destrói tudo com um duplo sentido, assim. Então é algo que é muito irreverente e eu acho que também é algo que traz o fã de Chili Peppers e que faz, um dos elementos que faz com que o fã goste da banda é toda essa irreverência na hora de escrever uma letra, né? High desert skies are what I spy, so fly, you gotta wonder why, the stingrays must be fat this year, they're moving slow in my lowest gear. Então,
os céus altos, né? Os altos céus do deserto são o que eu espio, né? Spy, espio, né? Mas a ideia é de que ele está observando os céus do deserto, né? Que por não ter prédio ou não ter cidade, não ter nada, ele consegue enxergar uma vasta distância. Então também dá essa ideia de ele conseguir estar refletindo sobre o quão grande, o quão vasto é a vida, a humanidade, as experiências, né? Então tem muita coisa para ser refletida nessa experiência. So fly, you gotta wonder why. Então voe e você tem que se perguntar e se questionar por quê. Então, né, voar, so fly é a ideia de, né, vai voar. Então, voar nessa conotação também pode ser voar com uma substância psicodélica, né? The stingrays must be fat this year. Então, as arraias devem estar gordinhas esse ano, né? Então, ele foi de deserto e voou para arraia, né, que é um animal aquático. Então, o que eu acho interessante é que pode ser essa ideia de que quando tá numa... Isso aí já sim, tem vários relatos, né? Quando a pessoa tá numa viagem aí psicodélica de várias dimensões, tu pode pensar que tu tá embaixo da água, mas na verdade tu tá no céu e tem essa desconexão entre a realidade e aquilo que flutua, aquilo que navega. Então os paralelos ou as vertentes de dimensões ou até as posições, né, das coisas se invertem. Então essa ideia aqui eu tô chutando pela experiência, mas aqui já tá um relato mais psicodélico, né? Então ele tá olhando para o céu e vê uma raia, dá essa inversão de planos, de polos até, né? E que dá essa ideia de estar em outra dimensão também. The didgeridoo, original man with a dream, I believe in Aborigine. Então, o didgeridoo é aquele instrumento australiano que tem aquela... Aqui no Brasil também tem, né? Que eles usam para chamar os boi e tal, uma coisa bem de fazenda, assim, né? Que é um cano comprido, assim, às vezes de bambu ou de algum outro material, mas eu esqueci o nome, assim, ó. Os vikings usavam como se fosse um chifre, né? E essa ideia de uma corneta, um sinal, né? Algo que soa um alarme, me fugiu totalmente a palavra da cabeça. Mas não deixa de ser um instrumento que é usado para chamar a atenção aí dos animais ou das pessoas, assim. Então já tem também uma conotação bem psicodélica, né? Chamar os animais, chamar a natureza, pode ser isso também, né? Então ele é o homem original que tocava esse instrumento, né? Um instrumento aí que está ligado também às conotações e às tradições tribais, com um sonho, né? Então estar no sonho também é a ideia de estar viajando psicodelicamente. E aí ele diz, I believe in Aborigine, né? Então ele acredita nos aborígenes, que tem um paralelo muito parecido com os nativos americanos, que é de onde veio aí uma das vertentes, né? A relação sanguínea do Anthony, né? Ele tem parentesco com os nativos americanos, que também deve ter uma relação aí, uma cultura muito similar com os aborígenes australianos, né? E aí no verso 3 ele diz, you could do it for shuffle, you could do it for stroll, you could do it for stride, you could do the unknown, né? Então você poderia fazer, aí de novamente aquele trocadilho, né? Com o shuffle. E shuffle, né, traduzindo literalmente, a ideia de embaralhar, né? Embaralhar um baralho de cartas é o shuffle. Mas, se eu não me engano, shuffle é um passo de dança e essa ideia de caminhar um pouquinho com mais embalo, assim, né? Com mais desenvoltura. E aí ele diz, you could do it for stroll, né? Aí sim, você poderia fazer com um caminhar. E o stroll é aquele caminhar mais tranquilo. E depois ele diz, you could do it for stride, né? E o stride é a ideia de caminhar com passos largos, né? Tanto é que o Aragorn, no Senhor dos Anéis, em inglês ele é o Strider, né? Antes de saber que ele era o Aragorn, chamavam ele de Strider e traduziram no português para passo largo, né? Então, o Strider é aquela pessoa que já caminha com mais velocidade, com mais vontade, né? You could do the unknown. Você poderia fazer o desconhecido on a walkabout, em uma caminhada, né? Uma peregrinação. A walk could cure most all my blues, bare feet or in my two shoes, one, two. Né? Então, uma caminhada poderia curar a maior parte dos meus blues, né? Das minhas depressões, bare feet or in my two shoes. Né? Então, com os pés descalços ou com os meus dois sapatos, one, two, dois. Né? I think I'll go on a walkabout and find out what it's all about. Can't hurt to try. Use your legs to rock it wide. Take a ride to the other side. Tá aqui, ó. No último verso da música, ele dá essa intenção da substância, né? I think I'll go on a walkabout. Eu acho que eu vou em uma caminhada. And find out what it's all about. E descobrir do que tudo se trata, né? Então, achar o sentido da vida, como a gente traduziu, né? Ou o sentido da própria vida, não precisa ser tão generalizado. Can't hurt to try. Não machuca tentar. Não custa nada tentar. Use your legs to rock it wide, né? Use as suas pernas para fazer, tão aberto, né? Rock it wide, a ideia de rock it é a ideia de vestir alguma coisa com segurança, né? Então a ideia de ter segurança, ter aí se sentir bem na hora de fazer essa ação.
Então, use your legs to rock it wide, a ideia de aí, usa tuas pernas para deixar essa caminhada bem aberta, né? Ou seja, tu vai estar confiante na tua capacidade de caminhar e trilhar essa caminhada, né? Take a ride to the other side. Aí aqui, né? Motley Crue também, né? Take a ride to the wild side. Mas aqui ele diz take a ride to the other side. Então, pegue um caminho aí, pegue uma carona para o outro lado, né? O outro lado, né? Que só é acessado a partir de uma experiência muito elevada ou, né? Uma experiência aí fomentada por substâncias. Então essa foi Walkabout do Chili Peppers. Tem um entendimento melhor dessa letra, quer pedir um som pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.